De um lado, havia uma mesa ocupada por algumas meninas tagarelas, recortando seda e papel dourado. Do outro, cavaletes e bandejas, vergados sob o peso de gelatinas de carne e tortas frias, onde meninos barulhentos faziam a maior algazarra. Tudo acompanhado por uma crepitante lareira natalina, que parecia decidida a se fazer ouvir, apesar de toda a barulheira dos outros. Essa é uma das raras menções diretas ao Natal que nós temos na obra de Jane Austen. E ela vem justamente daquele que é o meu livro favorito e que é o romance póstumo dela, Persuasão, que foi publicado em 1817. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquilo que Jane Austen não descreveu, mas certamente viveu. Como eram as festas de Natal na Inglaterra na época da Regência. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Ho, 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 modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Já faz algum tempo que eu não faço especial de Natal, então nós estamos com esse mini especial agora no mês de dezembro. No vídeo passado nós já falamos sobre o Natal no Palácio de Versalhes no século XVIII e hoje nós cruzamos outra vez o Canal da Mancha para descobrir como era celebrado o Natal nos tempos de Jane Austen. Então já separa a uva passa do arroz, senta o seu dedinho nesse botão de like e vem comigo para a gente investigar o Natal na Inglaterra, na Regência, na época de Jane Austen. Grande parte dos símbolos e rituais que hoje consideramos tradicionais no Natal ainda não existiam na Inglaterra no tempo de Jane Austen. O pinheirinho de Natal, por exemplo, era uma tradição de origem alemã. Nós sabemos com certeza que a rainha Charlotte chegou a montar uma árvore de Natal no Palácio Real em 1800, mas é improvável que o costume tenha se espalhado pelo país antes da Era Vitoriana. Trocas de presentes de uma festa centrada em valores familiares e voltada para as crianças também não era uma preocupação que você veria na Inglaterra antes de 1860. E se você acha que hoje em dia o Natal está dando as caras muito cedo no comércio, é porque você não viu quando é que essa galera começava a entrar no espírito de Natal. Porque na Inglaterra, no final do século XVIII, o clima natalino começava mais de um mês antes, no quinto domingo antes da festa, que era quando se iniciava a preparação do primeiro prato da festa, o famoso pudim de Natal. E embora ele tenha sido eternizado na literatura por Charles Dickens, ele já era consumido na Inglaterra pelo menos desde a época de Henrique VIII. E o grande lance desse pudim é que ele reúne todos os cheiros e sabores do Natal. Só que para ele ficar realmente gostoso, ele precisa curtir, ele precisa envelhecer. Então, começando a preparar ele no quinto domingo antes do Natal, na manhã do dia 25, ele estava absolutamente perfeito para ser comido. No dia 6 de dezembro, dia de São Nicolau, era uma tradição em vários países do norte da Europa a troca de pequenos presentes de valor irrisório. As crianças, por exemplo, eram presenteadas nesse momento. E era muito comum que esses presentes fossem feitos em casa, pela própria família, porque um presente que fosse feito à mão significava que aquela pessoa tinha tirado um tempo da vida dela e se dedicado para produzir alguma coisa para você especificamente. Então já fica a dica, nesse Natal, ao invés de comprar presente numa grande cadeia de loja que nem sabe quem você é, encomenda seu presente com um artesão, uma pessoa que vai fazer uma peça com as suas mãos, pensando especificamente em você. Proprietários de terras e pessoas com um status social maior tinham a obrigação de presentear seus inquilinos, criados e pessoas pobres da comunidade. Eram arrecadadas doações de roupa e de dinheiro para as famílias carentes e para os pedintes. E também eram feitas doações de comidas de Natal e de roupas usadas dos patrões para os seus empregados e dos proprietários de terra para os seus inquilinos. E uma prática comum era que os mais abastados tivessem alguns artesãos e comerciantes dos quais eles já eram clientes regulares. Isso valorizava demais o serviço desses profissionais e a imagem deles na comunidade. Então, tanto os profissionais quanto os clientes trocavam presentes como forma de reconhecimento nessa época. Então, quando uma pessoa de um status social um pouco mais baixo desejava presentear uma pessoa com uma posição social um pouco mais elevada, ela não podia chegar e dar qualquer presente, muito menos era bem visto que essa pessoa desse um presente muito caro. Então existiam algumas opções de presentes que eram consideradas acessíveis e também consideradas de bom gosto.
como as velas de Yule, uma vela especial cheia de lendas em torno dela, mas sobre a qual eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Outras formas de presentes incluíam livros, partituras musicais, ingredientes culinários ou pratos prontos e até oferecer uma música para outra pessoa. Era no dia de São Nicolau, 6 de dezembro, que começava oficialmente a temporada de Natal e a época das visitas, jantares e bailes. Em algumas casas ricas, os empregados faziam suas próprias festas de Natal, desde que não atrapalhassem os planos dos seus patrões. Era tradição no dia 24 de manhã colher ou comprar galhos verdes para decorar a casa. Os galhos formavam guirlandas e permaneciam pelas paredes, mesas e lareiras até o dia 6 de janeiro, quando eram queimados para afastar o mal da casa no ano que estava começando. Um costume maravilhoso era decorar essas guirlandas com laços e frutinhos vermelhos como os que a gente vê até hoje nas decorações. E nas festas, os rapazes atraíam as moças para baixo das guirlandas para roubar beijos. E para cada beijo roubado, eles arrancavam uma das frutinhas. E por isso algumas anfitriãs mais antiquadas baniram as guirlandas das suas decorações por considerarem as guirlandas imorais. Para o jantar de Natal, que era feito na noite do dia 25 e não no dia 24, a preparação nas cozinhas começava com dias de antecedência, e enquanto os empregados estavam trabalhando para preparar o jantar, a família estava preparando para decorar a casa. O dia 25 começava com a família indo à igreja para o culto de Natal. No caminho de volta para casa, já se pegava a ave do jantar, que tradicionalmente era um ganso. Mas no final do século XVIII, o peru já aparecia nas mesas mais elegantes da Inglaterra, ainda como uma iguaria fina e cara importada do continente americano. Em Mansfield Park, tem uma parte em que a Mary Crawford fala sobre como uma boa renda era a melhor receita para a felicidade. E como ela garantiria, por exemplo, que a pessoa pudesse comer peru com certa frequência. 38 anos na cara e eu ainda não consigo falar de peru na frente da câmera sem ativar o modo quinta série. Isso definitivamente vai me colocar na lista de crianças mal comportadas do ano. Na tarde do dia 25, o tronco de Natal chegava na casa e era recebido com muita festa. Ele era untado com óleo, sal e vinho antes de ser aceso na principal lareira da casa. Esse tronco queimaria na lareira pelo menos até o entardecer do dia seguinte e acreditava-se que ele era capaz de apagar os pecados, os erros e as escolhas ruins, deixando a pessoa nova em folha para o ano que estava chegando. Mas claro que tinha o outro lado dessas tradições. Se, por exemplo, o fogo se extinguisse antes do tempo, isso significava que a família teria má sorte no ano seguinte. E se o fogo projetasse a sua sombra contra a parede, mas projetasse só o seu corpo, não projetasse a sua cabeça, isso era o anúncio de que a pessoa ia morrer. Essa tradição do tronco de Natal era tão importante que as cinzas dele eram compartilhadas na comunidade, espalhadas nos campos para trazer boas colheitas e até misturadas na água dos poços e na comida dos animais para garantir a saúde das pessoas e do gado. No cair da tarde do dia 25, a vela de Yule também era acesa, mas agora com todo o simbolismo relacionado à figura de Jesus Cristo, que eliminava as raízes pagãs desse costume. A vela era acesa na cabeceira da mesa de jantar e pães eram colocados ao seu redor para que a luz os iluminasse e os mantivesse frescos e eles fossem abençoados, simbolizando a graça divina e a bênção da abundância para o ano seguinte. Os costumes antigos diziam que até as sobras dessa vela eram mágicas, então elas eram guardadas para serem usadas em ferimentos e para marcar as costas dos melhores animais do rebanho no ano seguinte. Quando a família e os convidados se sentavam para jantar, era muito importante que o número de pessoas em volta da mesa fosse rigorosamente par. Até por isso que os jantares eram muito bem organizados e muito bem preparados pela dona da casa, no caso. Então, o que acontecia se algum convidado furasse? O que já era comum na época, não é uma coisa só de hoje em dia. Um dos criados era tirado da cozinha e era levado para sentar à mesa, porque ele tinha que sentar ali para fechar o número par, porque senão isso ia trazer azar o ano seguinte inteiro para todo mundo que estivesse ali jantando. Por menor que fosse, o jantar de Natal era um evento por si só. A estrela da refeição era o ganso assado, engordado o ano inteiro para fazer uma boa figura na mesa. Mas como às vezes ele ficava muito grande para ser assado num forno de uma família modesta, os padeiros ofereciam o serviço de assar e entregar a ave já assada na casa da família, um serviço que existe até hoje, inclusive aqui no Brasil. Tradicionalmente, o ganso era acompanhado por uma torta de massa salgada e grossa, recheada com pombo, codorna, ganso
frango e peru. Essa torta, chamada de Yorkshire Christmas Pie, também era feita para dar de presente, já que a massa grossa suportava bem as viagens. E pode até parecer um exagero tanto de carne envolvida nesse jantar de Natal, mas era um costume que lá por novembro vários animais fossem abatidos antes do inverno e tivessem sua carne conservada e preparada das mais diversas formas para que não houvesse desperdício. Um exemplo é o brown, que aqui no Brasil e em Portugal se conhece como queijo de cabeça. Lascas de carne da cabeça e às vezes das patas e da barriga do porco, cozidas, temperadas e moldadas numa gelatina sem cor e sem sabor. Mas também a própria cabeça do porco assada, que era mandada para a mesa num prato enfeitado, com uma maçã na boca, igual aquelas cenas de desenho animado. Originalmente se fazia isso com uma cabeça de javali, mas no século XVIII os javalis selvagens já tinham sido praticamente extintos na Inglaterra. Então eles acabaram sendo substituídos pelos porcos. O lance todo do javali é que, por ser um animal selvagem, ele causava pânico nas pessoas. Tanto porque ele atacava as pessoas, quanto por danificar as plantações. Então, esse negócio de botar a cabeça do bicho com uma maçã assadinha em cima da mesa, não era tanto sobre comer a cabeça do bicho, era mais um recado do tipo mostrar quem é que manda e que o homem domesticou a natureza selvagem. Só para encerrar o assunto das carnes, tem uma torta, a mincemeat pie, que aparece em livros de receita ingleses desde o final da Idade Média, e que é basicamente uma massa de torta salgada recheada com uma carne picada bem fininha, junto com banha e todo tipo de fruta seca e especiaria que vocês puderem imaginar. O terror dos inimigos da uva passa. Mas eu juro pra vocês que ela é gostosa, gente. Ela não é nem completamente salgada, nem completamente doce. Não dá pra explicar muito bem o sabor dela. Mas enfim, falando de doces, vamos a eles. Quero começar dizendo que nessa época nem todos os doces eram considerados sobremesa, o que significa que muitos deles eram servidos juntos com a comida salgada. Gelatinas moldadas em formatos extravagantes enfeitavam a mesa e acompanhavam peixe e aves assadas. Marzipan, que é uma pasta de açúcar feita com amêndoas, era moldada em diferentes formatos e servida até com queijo. Além de todo tipo de pãezinhos, pudins de arroz, fritadas de maçã e um tipo de pavê feito com macarrons embebidos em vinho e cobertos com creme de confeiteiro. Honestamente, não tem como isso dar errado, cara. E se você se interessou pela receita, esse ano nosso e-book de Natal é temático só com receitas da época de Jane Austen. Ele custa R$10,90 e com esse valor você ajuda a manter o canal e ainda faz umas comidas diferentonas para impressionar as pessoas no Natal. Em uma de suas cartas, Jane Austen ainda menciona black butter ou manteiga escura, que é uma pasta de frutas como cereja, mirtilo e passas, esmagadinha com açúcar e que era passada nos pães e aparentemente amada pelas crianças. Frutas, principalmente na versão seca, aparecem em muitos bolos de Natal do período, lembrando de leve o panetone. Além dos biscoitos de gengibre, que geralmente eram servidos no final do jantar, acompanhando o famoso pudim de Natal. Para descer essa comida toda, bebiam-se grandes quantidades de ponche, alcoólicos ou não. O wassail, que é um parente do nosso quentão junino, mas feito com cidra de maçã, rum e conhaque. E o syllabub, uma receita de origem medieval feita com uma bebida alcoólica, creme de leite fresco, açúcar e alguma fruta cítrica. Tanto o syllabub quanto os ponches de forma geral eram considerados bebidas muito caras porque levavam muitos ingredientes e misturavam diferentes bebidas alcoólicas. Então o mais comum de ser consumido pelas pessoas normais como a gente era o wassail, porque os ingredientes dele eram mais baratos. A temporada de Natal terminava oficialmente no dia da Epifania ou Dia de Reis, que às vezes era comemorado no dia 6 de janeiro, às vezes no dia 5. Dependia de quem estivesse contando. E talvez do tanto de ponche que a pessoa viesse bebendo desde o dia 6 de dezembro. Era no dia de Reis que as pessoas trocavam presentes lembrando o gesto dos Reis Magos. E também que grande parte das convenções sociais era sumariamente ignorada e a coisa começava a ficar interessante. Tão interessante que em 1860 a Rainha Vitória baniu as festas de 6 de janeiro, porque elas tinham se tornado absolutamente incontroláveis. Mas a gente vai falar delas num outro vídeo, porque essas festas definitivamente merecem um vídeo próprio. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu conto com o seu like, com o seu comentário aqui embaixo, que você compartilhe esse canal com outras pessoas que são fãs de Jane Austen ou gostam de produções de época, para conhecer um pouquinho mais sobre como era o Natal entre o final de 1790 e o comecinho dos anos 1800,
E te convido também a se inscrever aqui no canal e dar uma conferida nesses outros conteúdos que a gente já tem aqui e que eu separei para você com muito carinho.